Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Minha Verde e no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que o stand-up deu certo lá fora, na gringa, nos Estados Unidos, e aqui nesse país de meu Deus chamado Brasil, não. Bom, primeiramente eu quero dizer aí, se você não conhece, você não tá por dentro muito do mundo do stand-up, esse cara aí da foto é o George Carlin. George Carlin foi um comediante palestrante. Tô lembrado agora de qual época ele era, acho que de 60 ou 80 por aí. Mas ele era muito bom, ele tinha uma puta presença de palco, entendeu? Ele discorria sobre vários temas sensíveis. Ele tinha um texto bom pra cada um deles, tá? Apesar de eu não concordar muito com ele em alguns temas, ele era um cara muito bom e influenciou, tipo, grandes comediantes ao longo do tempo. Só que daí, Brasil, né? Esse país eco aqui quer copiar o stand-up, que é um formato gringo, um formato americano, né? E, cara, vamos lá. Vamos primeiro tentar entender o que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país, assim, muito republicano, muito conservador, né? E você vai ver ao longo da história da comédia vários comediantes subirem no palco e fazendo textos que são contra republicanos, né? Contra conservadores. E aí dá a impressão de que, ah, tá, todo comediante é esquerdista. Não, não é verdade. Quando você tem um país que é completamente conservador, obviamente que o grande problema vai ser eles, né? Então, tipo, você vai subir no palco pra fazer piada do que eles representam, entendeu? É meio óbvio isso. Só que, cara, por mais que os Estados Unidos seja um país bem de debilóide mesmo, se você for analisar bem, os Estados Unidos tem uma constituição que primeiro, eles respeitam a constituição do país deles, certo? E segundo que faz parte da cultura deles, não é só uma lei lá, não é só uma constituição, não é só um simples parágrafo da constituição deles. Lá é uma cultura que todos os indivíduos daquele país tenham liberdade de expressão. Todos, não importa qual seja, entendeu? Não importa. Todos têm o direito de falar. Desde que você não chega e agrida a pessoa fisicamente, você pode falar palavras. Palavras não são ofensivas para americanos, a princípio, né? E se você analisar bem, cara, os stand-ups americanos, você vai olhar que não tem piada, cara. Acho que essa é a grande revelação que eu queria dizer nesse vídeo. Não tem piada. Em stand-up gringo, você não vê nenhuma piada. Você só vê o cara falando de uma forma engraçada, os argumentos dele, contra ou a favor, direcionado de um tema, entendeu? Direcionado a um tema. É só isso que você vê. Você não vê nenhuma piada propriamente escrita, que o cara fez um setup, um punch foda. Não, mano, é só o cara falando de um jeito engraçado do início ao fim, de um jeito interessante que prenda a pessoa e faça ela rir de um ponto de vista que ela não tinha visto ainda, entendeu? É só isso, não tem piada, entendeu? Comediantes americanos são conhecidos por subirem no palco e dar suas opiniões e sustentar isso, entendeu? Já aqui no Brasil, cara, vamos convenhar, aqui é o país do samba, futebol, carnaval e Bolsa Família, entendeu? Se você disser qualquer uma contra dessas coisas, você já vai ser linchado, né? Pela população. A maioria das pessoas vão ficar contra você, né? Porque aqui as pessoas não têm discernimento, as pessoas só sabem chorar pro Estado as pessoas aqui só sabem chorar pro Estado e beber cerveja, entendeu? Quando algo ofendem elas. Então, tipo assim, não tem como você trazer um formato que é propriamente americano, do cara subindo no palco e dando suas opiniões de forma escrota, pra esse país aqui, cara, que persegue comediantes, entendeu? E passa a mão na cabeça de político. Não tem como, não faz sentido isso, entendeu? Lá as pessoas podem ser escrotas também, mas só que lá eles respeitam a constituição do país deles, entendeu? Aqui a gente não sabe nem qual é a nossa constituição do nosso país direito, entendeu? Então você pegar um formato gringo, porque esses comediantes como George Carlin, Bill Hicks, Bill Burr, eles foram conhecidos justamente por serem caras de opiniões fortes, entendeu? E não arredar o pé. Aqui o brasileiro vai fazer stand-up, ai, futebol de quinta, derramei cerveja,
Ai, brochei, hahaha. Você tá vendo como é fraco, cara? Não tem como você importar algo que não é do seu país pra cá, entendeu, velho? É um bagulho que perde a essência, tá ligado? Fica chato, fica tosco. É uma cópia de algo que não tem essência, não tem forma, entendeu? Lá nos Estados Unidos funciona porque é assim que é lá, entendeu? Você tem o direito de dar a sua opinião, entende? Você tem o direito de fazer observações de coisas ali, entendeu? Porque, mano, o foda é que depois do George Carlin é um cara ótimo. Mas só que eu também não gosto muito dele, porque graças a ele surgiu uns neofascistas de esquerda aqui nesse país, subindo no palco de stand-up, achando que é comediante e falando uma par de merda, entendeu? Uma par de bosta. E, porra, essas pessoas que se dizem ou se sentem inspiradas pelo George Carlin, elas pensam o que se o George Carlin pisasse hoje no Brasil e visse você defendendo prisão de 8 anos de comediante? Por 8 anos o cara vai ficar preso por conta piada. Mano, o George Carlin ia te mandar você se fuder, mas tão forte, que você nunca mais ia dizer que você é de esquerda na vida, entendeu? Porque o cara lá nos Estados Unidos, ele pode ser de esquerda, só que na cabeça dele tá muito claro de que você não mexe na liberdade de expressão dele e da de ninguém, entendeu? Então, bom, é basicamente por isso que eu queria dizer o porquê que stand-up não funciona nesse país aqui, nessa latrina chamada Brasil. E, mano, quer curtir stand-up gringo, curte, quer curtir stand-up brasileiro também, você curte. Mas eu só queria explicar aqui o porquê que lá fora dá certo e aqui não, entendeu? Ao meu ver, mano, pode subir Rafinha, Danilo, quantos comediantes quiser. Aqui não dá certo, cara. Esse país não tá pronto pra piada, entendeu? Infelizmente. Infelizmente a gente tem que pedir desculpa por ser comediante nesse país. E bom, é isso que eu queria dizer. Até a próxima e tchau, tchau.